O Cabral agora ele é vítima da sociedade. Vamos ver esse vídeo do Metrópolis. Coitadinho dele. Eles odeiam a democracia, eles são de direita, eles são preconceituosos, eles têm horror à política de cotas, eles têm horror à vida progressista, eles têm horror a isso, eles são de direita, ainda usam o nome de Deus, esse Bretas usava o nome de Deus, um falso evangélico. Eu sei o que é Deus, porque se não fosse Deus eu não estava vivo hoje. Eu sei o que é Deus. Você? Que é Deus sozinho numa cela 22 horas por dia. Esse cara não sabe nada do que é Deus. Isso é um anticristo. Esse cara que vai prender mulher. Quantas mulheres eu vi presas de presos da Lava Jato? Quantos filhos? Quantos irmãos? Método fascista. Muito bom, muito bom. Merece um Oscar. Um Oscar de alho, né? Professor Marcelo Suano, que cena linda, hein? Veja, o que se espera do Sérgio Cabral. Ele é um artista, ele é um ator, e ele tem que arranjar alguma forma de se justificar pelo que ele fez. Porque, queira ou não queira, ele foi condenado. A menos que eu esteja enganado, a condenação transitou totalmente. E ele foi colocado em liberdade... E a pena não foi pequena. Não foi pequena. E ele foi colocado em liberdade diante de uma mais de 200 anos. Não, ele foi colocado diante de uma situação em que nós estamos vendo exatamente a fragilização das instituições. Eu vou fazer Tem dois juristas aqui, eu vou provocar os juristas. Normalmente, os juristas, eles partem do princípio da lei estabelecida. Se a gente vai colocar isso, toda vez que alguém transgride a lei, significa que esse indivíduo está cometendo um crime, ele tem que ser punido. Ele não é punido para ser vingado pela sociedade. Se fosse para vingança, simplesmente você traria a vítima para se vingar dele. Ele não é punido, não é nem para ser resgatado para a sociedade. Isso é uma poesia que se coloca para as pessoas ficarem mais tranquilas. O indivíduo é punido, segundo a sociologia clássica antiga, porque ele transgrediu valores e a sociedade precisa estar alertada que esses valores ainda estão presentes. Que por isso que nós devemos continuar punindo aqueles que transgridem esses valores. O que está tendo demonstrado aí é que todos os valores que preservam a sociedade estão sendo jogados fora. Propriedade, decência com a coisa pública, não utilizar da violência, não criar organizações criminosas, supondo que eles tenham cometido algum desses crimes. Mas o que está sendo acenado é exatamente isso. Os valores não existem mais, ou seja, ninguém precisa mais agir em função da crença de certas coisas que são sagradas para que todos possam viver em comunidade. Não é nem todo mundo. Não. Depende do quão poder político você tem. Esse é o ponto. Ou seja, você agora, o que está sendo dito é adquira poder. Porque se você for condenado por qualquer crime que seja, até mesmo crime hediondo, a 200 anos de cadeia, se você tiver poder ou estiver associado a quem tem, você vai para a rua. Depois você chora, chama a Deus e diz, eu sou um instrumento de Deus. Chama a Deus... Que mensagem o Brasil recebe, Daniel José? Onde é um absurdo, antidemocrático, golpista, fascista, taxidermista, genocida, eu ajoelhar no meio da Avenida Atlântica em Copacabana e rezar uma Ave Maria e eu ter aí desviado muita gente não teria morrido no Rio de Janeiro, muita gente não teria... analfabetismo no Rio de Janeiro, muita gente não teria problema de segurança no Rio de Janeiro, muito esgoto tinha sido feito, muita água tratada teria, porque o Rio de Janeiro é um dos estados que menos tem água e esgoto aqui do Sudeste, né? Se não for com pior índice de água tratada e esgoto de saneamento básico. Agora, ele chega e invoca o nome de Deus, chama os opositores de anticristo, quando, na verdade, ele não foi absolvido. Ele só foi solto por excesso de prazo da preventiva, por quê? Porque magistrados superiores esqueceram de julgar o caso dele. Porque ele poderia muito bem ter sido inocentado. E aí, que mensagem o povo tem? Diga somente o nome de Deus quando você roubar muito, mas nunca ajoelhe na Copacabana para rezar uma Ave Maria? Olha, tem uma área da economia que é a economia comportamental e que ela estuda a reação social diante de diversas situações diferentes, né? Uma delas são casos de corrupção, né? Tem um acadêmico que se chama Dan Ariely, ele é professor
Ele se formou em doutorado no MIT, é um dos maiores economistas dos Estados Unidos e que tem diversos estudos ligados a esse tema. Um deles é muito interessante porque mostra o efeito social de quando um caso de impunidade é projetado diante de uma sociedade de uma forma tão ampla. E os incentivos, como todos já podem imaginar, são de que todo mundo passa a crer menos nos sistemas punitivos e todos passam a avançar cada vez mais em cima daquilo que é ilegal. Então, o efeito que isso traz, tendo hoje nas grandes manchetes a população observando diversos casos de impunidade tão óbvias, tão assim claras na frente das pessoas, é que todo mundo passa a crer menos no sistema, no judiciário, todo mundo passa a crer menos no sistema penal, todo mundo passa a crer menos nas instituições e, consequentemente, vai querer avançar e tomar vantagem e descumprir as regras e as leis da sociedade. Então, esse é o resultado que a gente tem de uma sociedade cada vez mais desorganizada, de uma sociedade cada vez com menos valores sólidos e cada vez menos chances de se tornar um país moderno, justo, onde vale a pena viver. Posso concluir isso? E de uma sociedade onde um cara que estava sendo acusado virou o presidente do país, o que estava... Confessou também. O que estava como juiz virou senador e o que estava acusando virou deputado federal. É uma sociedade completamente conturbada e mais um ponto que aí eu tiro aí tanto do caso do Rio Grande do Norte, como o caso patético aqui do Cabral falando, mas tem um detalhe aí um pouquinho fora do assunto que a gente está falando, mas junta todos esses assuntos, que são as condições dos presídios que a gente tem no Brasil, que a gente não precisa nem entrar a fundo nisso, mas o professor falou um ponto aqui importante, que essa questão de recuperar o presidiário é uma ilusão, mas ele não pode piorar lá dentro. E hoje um Estado em que faz com que os seus criminosos piorem de uma forma e comandem o crime organizado de dentro das prisões, é um Estado que não vai cuidar bem nem do cidadão, se ele não cuida bem nem de quem está sob sua custódia. Então a gente também tem que entrar nesse discurso. O Rio Grande do Norte, o povo eles estão dizendo que estão ali na rua fazendo aquela barbárie por melhores condições das prisões, o que é um absurdo, muito provavelmente não é isso. Mas é um assunto que a gente tem que tocar sim, porque uma vez em que a prisão é esse ninho de rato que a gente sabe que é, e as prisões de 8 de janeiro também mostraram, as pessoas que foram detidas estão falando sobre esse assunto também, é algo muito pouco discutido que deve ser levado sim em consideração. Agora, que vantagem Cabral leva com um vídeo desse? Ele vai convencer alguém? Você acha que ele é capaz de convencer alguém? Sim. Você acha que é capaz de ter uma chapa? Você acha que é capaz de 2026 nós encontrarmos a chapa Lula-Cabral? O Cabraldinho? Eu acredito o seguinte, Pavinato, cada um tem a sua verdade. Né? Não, mas você acha que o eleitor carioca está tocado, o eleitor fluminense está tocado. O povo fluminense... Eu espero que não esteja tocado. Eu honestamente, Pavinato, eu espero que não esteja tocado, pelo amor de Deus, com as palavras do Sérgio Cabral. Mas, em se tratando de política brasileira, que as pessoas acreditam em cada coisa, não é de me espantar que as pessoas se convençam com algumas coisas. Por exemplo, em torno de 5 mil pessoas acreditaram no Eduardo Cunha aqui no estado de São Paulo, né, que mudou de estado e foi candidato aqui, disse que só ele era capaz de ir contra o PT e tudo mais. Então, 5 mil pessoas se convenceram em depositar o voto do Eduardo Cunha. Convenceram, né? Tem várias maneiras de convencer. Exatamente, sobretudo numa campanha. Métodos de convencimento. Então, numa campanha. Por isso que eu acho que alguém deve estar tocado. Mas acho que tem um ponto importante aí. A gente tem uma sociedade muito vulnerável. O Brasil é um país pobre, com um nível educacional muito baixo. Para dar uma ideia, mais de 60% da população não consegue discernir um dado de uma opinião. Então, isso mostra o quanto que a gente tem uma população frágil em termos de gerar críticas, em termos de questionamentos. E sobre a que muitas vezes acaba... Cabral, quantos professores não recebiam salário no seu governo? Quantos médicos, enfermeiros não recebiam salários do seu governo? Quantas escolas tinham falta de insumo, não tinha uniforme, material escolar? É importante isso, como né? No governo exatamente. Assim, a gente tem um também. País que 27% de quem se forma no ensino médio
sabe o mínimo adequado em português. 7% sabe o mínimo adequado em matemática, em que cada 100 alunos que começam o ensino fundamental, só 57 terminam o ensino médio, todos os outros ficam no meio do caminho. Então, assim, é uma população com uma educação tão frágil que muitas vezes acabam sendo suscetíveis a esse tipo de argumento muito bobo, até um pastelão aí do Cabral que ele divulgou aí, que o Metrópolis divulgou. É um absurdo darem luz, né, para um cara desse. É um pastelão. Dá audiência, tudo dá audiência. Né, dá audiência. Eu posso assistir MC Pipoquinha. Só a decência não dá audiência. Decência não dá audiência. Só a decência não dá audiência. O resto tem aquela máxima que notícia é quando o homem morde o cachorro, né? Não tem essa? Porque quando o cachorro mordeu o homem, isso é normal. Agora, o dia que o homem mordeu o cachorro e o cachorro morrer, daí é notícia. Então, essas coisas que dão audiência. Notícia boa acaba se... É verdade, eu concordo. A notícia tem que ser boa.